Ellen, obrigada por nos receber na sua casa e parabéns pela sua recente eleição como presidente da Federação de Empresários e Profissionais Luso-Canadianos. Mas antes de falarmos disso, gostaria de começar por si, por nos falar um pouquinho das suas origens. Quem é a Ellen, Filipe? Okay. Em princípio, obrigada. Seja bem-vinda aqui conosco. Eu nasci em Caldas da Rainha. Aos 4 anos, os meus pais emigraram para cá e, portanto, aos 4 anos não sabia nada, vim para o Canadá, aprendi inglês e depois, a partir daí, começou cá, lá. Os meus pais tinham emigrado para dar, claro, uma melhor vida para eles, para mim, e depois as coisas começaram a mudar. Eles não tinham a intenção de estar cá para sempre. A intenção seria de voltar. A típica história do português. Exatamente. Foi um ida e vida 4 vezes. Uau! Talvez a mais difícil foi aos 13 anos e aos 17 anos. Portanto, tinha estado cá até aos 12 anos e mudar naquela adolescência, naquela altura, tem-se de deixar os amigos, isso tudo, isso é muito difícil, mas acabei por adorar, porque passei a escola secundária lá, em Peniche, onde fiz amigos para sempre, em que estou muito grata, porque apesar de não falar todos os dias em português, foi aí que me deu a formação. Depois, aos 17 anos, foi umas semanas antes de eu fazer 18 anos, de novo voltamos e ao mudar para cá, fazer o último ano da escola secundária e fiz a aplicação para a Universidade de Toronto. Tinha ideias, talvez se fosse para direito, mas depois vi que eu não sabia de que tipo de direito fiz. Entretanto, ao acabar a escola na universidade, comecei logo a trabalhar lá também, porque eu tinha feito voluntário lá, como estudante. Foi aí que conheci o meu marido, a voluntariar na Federação de Estudantes Portugueses. Na Universidade de Toronto. Na Universidade de Toronto, sim. E esse, assim, foi o primeiro, para mim, da maior etapa que continuo a ter. Tenho 2 filhos. No meio disso tudo, claro, fiz o meu mestrado em educação e isso para mim era muito importante, porque eu também penso que é isto que me leva a ajudar os estudantes a ir para a frente também. Agora estamos há quase 25 anos casados, vai ser em setembro 25 anos e adoro a minha vida aqui. Tenho sempre saudades de casa, tenho sempre saudades de Portugal. Mas casa é sempre Portugal. Sim, sim. Porque casa, eu continuo a dizer que Portugal é casa, porque é onde nasci, é o sítio que, pronto, comecei tudo. Mas também existe a casa que a gente habita, a casa que a gente forma a sua própria casa. Por isso cá, o Canadá também é casa. Faz conta que tenho 2 casas. Pronto, também está certo. E que relação é que a Ellen tem com Portugal? Para mim, eu sou portuguesa de raiz. Portugal nunca sai de uma pessoa. Eu agora até conheço amigos que dizem, mas eu só de visita. Portugal não sai. Mais a mais tem-se lá família, raízes e amigos de vida. Pois. Costuma ir de férias? Sim. Quando os meus pais emigraram para cá, eu acho que o meu pai fez promessa por si que não ia passar mais de 1 ano sem voltar, porque, claro, eram os planos, só era assim, ano sim, ano não. Passávamos lá as férias, aí estava com as minhas tias, os meus avós, e quando nos casamos, dissemos a mesma coisa. Tanto eu como o meu marido Alexandre dissemos que vamos fazer tudo para que haja sempre espaço para nós dois, e quando tivemos crianças foi a mesma coisa. Os pais deles são de São Miguel e o que aconteceu até tivemos umas férias que foram um bocadinho mais prolongadas, mas queríamos fazer as 2 coisas. Queríamos que as nossas crianças passassem 2 semanas nos Açores e depois 2 semanas a percorrer Portugal, e eu acho que isso nunca vai sair de mim. Com o Covid tem sido tão difícil, porque a última vez
Foi 2019, eu devia estar contente, mas estou ansiosa para voltar. regressar. E os seus filhos? Que relação é que eles têm com português, com a língua portuguesa, com Portugal? Quando se tem dois pais que adoram Portugal, falar português foi um bocadinho difícil, mas o facto de a gente levarmos sempre de férias no verão, e uma vez até fomos em março, foi aquela coisa que ficaram mesmo com aquela mesma sensação. E agora que já são mais velhos, a minha filha tem 22 anos, mesmo como adulta, já fez propósito para descobrir mais de Portugal, até vai de férias lá. Ela acabou o curso agora e vai lá passar uns tempos com uma colega do Canadá para apresentar Portugal à amiga. À amiga. E aproveita para praticar também, não é? Sim. Com raízes portuguesas bem vincadas, como é que se tem envolvido com a comunidade? Quando voltei e estava na universidade, vi que a comunidade tinha qualquer preconceito de não ir para a escola superior, e isso para mim foi uma coisa muito estranha, porque onde eu vivia e onde a gente morávamos, eu já tinha planos já desde os 16 ou 17 anos, eu estava já de sair de casa para ir para Coimbra, e cá envolvi-me imediatamente para conhecer qual essas razões. Eu fiz voluntário quase os anos todos de universidade com as associações de estudantes e mesmo depois da graduação também, e era esse mesmo, havia umas organizações comunitárias que estavam mesmo a olhar para esse assunto, qual a razão que nem todas as famílias estavam a encorajar os filhos para ir para a escola. E o que vimos é que havia 1001 razões, mas a razão maior era a falta de saber que havia tantas possibilidades. O que me envolvi foi na Federação de Estudantes Luso-Canadianos, estive com o Congresso Nacional Luso-Canadiano. Para mim, o meu Portugal, a minha aclimatação de estar cá, era de continuar integrada na comunidade portuguesa, apesar de ser um bocadinho diferente. Pensei, não, isto é o meu pedacinho de Portugal aqui. Antes de iniciar a Azul Education Service, qual foi o seu percurso profissional? A minha carreira inteira tem sido dedicada à educação. Eu tive a sorte de logo depois de acabar a escola, na Universidade de Toronto, foi oferecido um trabalho lá. E durante os quase 20 anos fiz muitas funções. Ajudava com os estudantes desde o primeiro ano até a pós-graduação, até os doutoramentos. E todas as vezes eu sentia que estava a trabalhar com estudantes que já tinham o privilégio de ir para a escola superior. No entanto, o que eu fazia de fora das minhas horas de trabalho era ajudar alunos que eu tinha medo, não era bem medo, mas era sempre aquela preocupação que não ia chegar lá. Depois de 2020, eu por mim própria senti uma vontade de começar uma companhia minha própria, continuando dedicada à educação, mas a trabalhar com os alunos mais novos, porque o que eu sinceramente acredito é que é nos anos ainda mais novos que estão-se a formar estas ideias do que é que querem ser, do que é que não podem ser, do que é que... as possibilidades todas. A Azul surgiu de eu fazer uma retrospectiva da minha vida e também pensar, ao fazer os meus 50 anos, onde é que eu quero dedicar o meu tempo, o meu trabalho, e também fazer um impacto mais perto do meu coração. Não é que o trabalho antes não tinha sido, mas era a oportunidade de fazer com as minhas próprias filosofias de educação. Assim, já não tinha... já era por minha conta própria que podia ajudar muito mais, porque agora já tinha conhecimento de não só da escola onde eu tinha estado a trabalhar, mas tinha também noção de outras escolas por Canadá inteiro.
E a que é que se dedica especificamente à Azul Education Services? So, a Azul, em princípio, é com ajuda de encaminhamento de carreiras de profissionais. O que eu tenho estado a fazer era visitas às escolas, a falar de oportunidades no 9º ano ou no 10º ano. Uma das coisas que foi desde o princípio que eu queria formar era que havia mentors para os alunos, porque para mim não era só o que eles iam ouvir de eu dizer, era de realmente ouvir de outras juventudes um bocadinho mais velhos que eles, que pudessem ajudar os mais novos. Temos tudo como temos explicadores da parte do team, temos pessoas que ajudam em várias áreas, mas para mim era de começar uma companhia que seria mesmo com a minha própria as intenções de ajudar, especialmente a juventude, no meio de uma pandemia, no meio de uma altura em que muitos estavam a pedir esperança, que os pais estavam a pedir esperança. E para mim, azul é infinita, é a cor do céu, é a cor do mar, é a cor de tudo. E para mim, o azul era uma palavra portuguesa muito importante para mim, a minha cor preferida também, mas de uma coisa positiva para ajudar alunos e ajudar famílias. Hoje em dia, quais são os maiores obstáculos que esta juventude encontra e como é que conseguem ultrapassar para continuar com os seus estudos? A pandemia fez tanto a todas as idades, mas para mim o que estava a perder imenso era as crianças, era os jovens entre os 16 a 24, é aquela altura em que se deve sonhar, deve-se formar a sua própria independência de o que gosta, o que quer fazer, e ao acontecer isso, a escola foi tudo online, mesmo com os alunos, quando eu trabalhava na Universidade de Toronto, era que estavam a pedir, era um desespero a pensar que será que não vou arranjar emprego, será que não vou conseguir fazer isto ou aquilo. É daquela idade de juventude em que os amigos são os mais importantes e foi a primeira coisa que foi tirada, foi não podes ir estar com os teus colegas, não podes sair, não podes fazer isso tudo. Fazer grupos de estudo. Só mesmo ainda eu estava a dar aulas online nessa altura e foi muito importante para mim que continuássemos, apesar de ser tudo por câmara, por Zoom, era de continuar grupos em que pudessem só falar, tempo aberto, falar de tudo, porque para mim a escola nessa altura, para os jovens, tinha que ser também de como lidar com a vida, não era só as coisas académicas, porque tudo mudou num instante e ninguém sabia o que fazer. Ninguém estava preparado? Não. E a pandemia, ao fim e ao cabo, até mudou a maneira de estudar. Pode-se. Sim, porque até os próprios protocolos, as matérias. Sim. Os últimos 10 anos tenho trabalhado com alunos em ciências. A pandemia fez que não havia laboratórios, não havia acesso a coisas que realmente tem-se que aprender com os químicos, tudo em pessoa. Experiências. Exatamente, existem muitos estudos assim. E isso fez muito difícil, porque nós sabemos, todos os estudos mostram que sim, pode-se aprender online, mas há muito que se perde. E quando se decide estudar online é uma coisa, é outra ser forçado, de repente, de fazer uma aprendizagem completamente diferente, uma interação diferente com os professores, com os colegas, isso tudo mudou. E como eu já tinha as minhas próprias experiências, minhas próprias estudos também, eu dizia mesmo, eu estou destinada agora a ajudar a fazer o bridge, porque uma das coisas ao trabalhar com científicos muitos anos é que
apesar de muitos de nós não saber o impacto e o prolongado afetos de uma pandemia, eles já sabiam, eram eles todos a dizer isto vai durar até tal, e a minha maneira de ver é, ok, então, se estão a dizer isto, vamos nos preparar para isso, porque em vez de a minha própria maneira de ver, de não... é muito, muito difícil cair num sítio em que não podemos fazer nada. E sabendo que vai ser um tempo difícil, pensei que no sistema escolar que temos é difícil. Mas se eu começar a minha própria maneira e de aos poucos aumentar os empregados, aumentar os alunos, Os serviços, sim, e que assim podemos fazer mais um estilo mais humanístico de alunos, não é só o que aprendem na aula, mas sim o que está a acontecer à volta da própria vida deles. Qual é o melhor conselho que tem para jovens estudantes que pretendem continuar com os estudos? Stay curious. Para mim, uma das coisas que eu tenho visto é que todos nós, como crianças, somos curiosos e queremos saber coisas novas e perguntamos o porquê disto e o porquê daquilo, porque é isso que abre as janelas quase para os alunos quererem saber mais. Quando se mostra que não existe aquele infinito, aquelas possibilidades, é que começam a pensar que pronto, já acumulei o que tenho que fazer e agora é só trabalhar. Mas para mim, trabalhar também é aprender e temos que estar sempre a aprender. E aprendemos até à morte, porque até a morte é uma aprendizagem, sim, infelizmente, sim. Mas é o ciclo da vida. Em junho foi escolhida uma das influencers pelo Millennium, não só pelo seu trabalho de modo a influenciar a comunidade portuguesa, mas também a comunidade em geral. O que significou para si essa indicação pelo Millennium Study? A primeira coisa foi que foi muito surpresa, porque não estava à espera. E eu costumo ver o jornal online e um colega tinha dito que estava como influencer e estava de surpresa. Eu fui para ver essa pessoa e depois comecei a olhar e isto é o meu shawl favorito que eu uso muitas vezes e vi, aquilo sou eu. Quer dizer, foi procurar uma pessoa e foi se encontrar a si própria. E depois fiquei um bocado bastante honrada, em princípio, mas também como é que isto surgiu aqui? Porque eu já tinha tido uma surpresa enorme o ano antes, tinha ganho um prémio que também não estava à espera. Eu não me considero um influencer. O que eu me considero é que um facilitator, portanto, uma pessoa que vai tentar chegar a fazer impacto, mas sem ter aquele nome de influencer. De ver nas páginas em português que agora ia mostrar aos meus pais, foi um orgulho enorme. Fiquei sem palavras porque não sabia de onde isto tinha visto, mas ao mesmo tempo fiquei tão orgulhosa porque penso, I can do this. Claro que isto são coisas que eu já tenho feito bastante a trabalho e mais a mais eu tinha decidido agora de dedicar-me à minha empresa mesmo para ajudar e de fazer influence na geração mais nova e também para mim o que eu tenho aprendido bastante é que não é só os alunos, é a família inteira, porque eu vejo muitas vezes são até aos professores, aos pais que pensam que não existem essas possibilidades. Só de ver. E era uma fotografia enorme. E fiquei de risada, telefonei aos meus pais e eles foram logo à padaria buscar vários jornais porque eu não tinha visto em papel, foi só em digital e só ver em pessoal. Fiz-me duas coisas, fiquei orgulhosa, mas também comecei a pensar, tenho que fazer
ainda mais agora. Porque se alguém decidiu pôr-me nesta lista, tem que haver mais que eu possa fazer, tem que haver mais que eu quero fazer. A comunidade jovem portuguesa tem, segundo as estatísticas, e dentro dos grupos étnicos, um dos maiores números de abandono escolar, os dropout. Sim. O que é que acha que se deve isso? Isso, para mim, foi uma surpresa muito grande quando voltei cá para o Canadá. Eu vim cá para o 12º ano e para mim eu já estava, na minha mente já estava encaminhada que ia para a escola superior, que ia fazer estudos e ao voltar para o Canadá fiquei designada ESL, que é English as a Second Language, porque a minha escola secundária tinha sido em português. Automaticamente não podia tirar as aulas regulares que iam alcançar a escola superior e eu fiquei muito chateada porque é que isso estava a acontecer. E mais eu estava envolvida na comunidade, mais eu via que essas estatísticas estavam a ser. Isso foi nos anos 90. Até que muito do meu voluntariado era eu e uma colega, a Catherine, íamos aos clubes todos, sábado à noite, às vezes 5 clubes. Queríamos fazer uma petição a porque é que o Toronto District School Board tinha sido essas estatísticas. Não só para o Toronto District School Board, mas também a província, porque existia 2 comunidades, e a portuguesa era uma, que estava quase labeled, que era uma comunidade que não tinha esperança em estudos superiores e que também não queriam. Em ir àqueles clubes todos, fiquei um bocadinho mais, não era um bocadinho, aprendi muito. Tive uma aprendizagem profunda das em pessoas. Em tempo recorde. Sim, de ir aos clubes de um a outro, para alcançarmos 2.000 assinaturas na petition. Fomos a muitos clubes e ninguém nos dizia que eles não queriam que os filhos iam para a escola, só estávamos a tentar ver qual é a razão. E as estatísticas diziam isto, mas não havia nenhuma razão que os pais estavam a dizer. Acontece que o que me continua a fazer surpresa é que estamos em 2022 e estas estatísticas continuam. Eu continuo a pensar qual a razão. E ao ver o que tem-se passado, eu sinto-me agora com azul, estou a voltar às minhas raízes, estou a voltar a fazer o que era em voluntariado quando eu tinha 20 e tal anos, e agora aos 50 e tal é a minha missão de mudar. Porque se existe um número elevado de alunos a não completar a escola secundária, onde é que eles estão a ir? Ou o que é que está a acontecer? É algo que vamos ter que juntarmos todos, a comunidade toda, sim, e lutar contra. Sim. E por isso que mesmo se isto existe, não devia de continuar, porque existe tantos grupos, tantas pessoas que não gostam nada dessa definição da nossa comunidade e que podem fazer uma diferença e que podemos juntar. Não deve ser só, faz conta, os pais ou só a escola, tem que ser uma coisa comunitária. Toda junta e tentar reverter os números. Sim. Até porque é para o nosso bem. Sim. Agora sim, vamos falar sobre a eleição a presidente da Federação de Empresários e Profissionais Luso-Canadianos. Como é que se deu a nomeação? Eu estava como membro, porque como tinha começado a minha empresa e tinham um dos diretores do passado tinha entrado em contato comigo a dizer isto é a mesma coisa. Os profissionais que se juntaram já há mais de 40 anos juntam-se para promover a comunidade. Só pensei em juntar ao grupo porque quando eu tinha 20 e tal anos e estava na escola, para mim a Federação de Profissionais era um sonho, era uma coisa que eu pensava que tinham criado as bolsas de estudo, tinham feito muitas coisas. No entanto, na minha vida, tinha distanciado um pouco com a minha família, com a minha carreira, e estava na altura de voltar. Acontece que, ao juntar-se à Federação, nunca pensei em presidente, era só de
de estar em comunidade E com eles. networking. Exatamente. Acontece que eu já tinha sido premiada como Women of Inspiration, a termos canadianos, e para isso tinha muito orgulho. E agora era a comunidade portuguesa a puxar-me a dizer, you know what, aqui também és influencer. Uma semana e meia depois existe esta reunião que fui convidada a assistir, que fui nomeada para ser diretora e pensei, that's it. A nomeação para presidente não estava à espera. Porque eu, até que quando fui nomeada, eu desisti imediatamente e disse não posso ser, porque penso que tem que ser uma pessoa que já está há muitos anos com a Federação. Ao rever a minha empresa e ver que muitos dos líderes da comunidade continuam a ser parecidos com os de há 20 anos. E pensei, ok, isto não são identidades novas, são pessoas que eu conheço. Pronto, eu era mais nova, mas agora também já aprendi algumas coisas e quero trabalhar com eles próprios e com elas, claro. Houve uma altura em que fiquei a saber que não há muitas pessoas que gostam de ser presidente, porque é muito trabalho, porque é muitas decisões, é muitas horas de dedicação. E qualquer coisa me passou por mim e disse, não, eu estou pronta para isto, vou ter que ter muita ajuda de past presidents e mentors e isso tudo, mas in my heart I really want to do this. So foi muito rápido, muito rápido, foi de tudo, desde começar uma empresa que me ia dedicar e também ajudar a comunidade, porque eu tinha os meus serviços que eram pagos e também tenho os serviços que para mim é de ajudar. Eu tinha feito o meu business plan, mesmo que parte do meu business plan seria de ter 2 dias voluntário. E naquela altura eu fazia bastante voluntário no Food Bank, na minha área. E depois pensei, olha, já fiz um impacto grande no Food Bank, porque quando Covid aconteceu, voluntariei em 2 meses, 450 horas, foi uma coisa amazing. Mas agora era a altura de fazer uma coisa amazing para a comunidade portuguesa. Continuo assim a pensar como é que eu cheguei aqui, mas é a mesma coisa como é que fui chamada influencer. E para mim há qualquer coisa por aí, mas é uma mensagem forte, e é uma mensagem que eu aceito, e é uma mensagem que eu quero fazer diferença. Mas também só é presidente há 2 meses. Obviamente ainda não houve tempo para dar início ao trabalho. Porém, do que conhece da Federação, o que gostaria de mudar? O que não é tanto mudado, mas é para voltar, porque para mim a Federação já fez muita coisa aos anos. E uma das coisas que para mim é de rever o que foi de bom, to reflect what really worked, what didn't work, e depois para ir em frente. Está uma direção completamente nova, muito diversa, de homens, de mulheres, de pessoas de idades diferentes, de sítios diferentes, tanto de língua portuguesa como áreas no Canadá, e penso que não podemos esperar. Só tivemos logo a primeira reunião foi, claro, só para nos conhecermos, em junho, e em julho fiz propósito, sei que é verão e sei que somos férias, mas tivemos em julho uma reunião de estratégia, em que todos nós se reunimos, e para mim foi para ver a avaliação de quais os nossos skill set, a nossa experiência, cada um, quais são o que é-nos importante, e de muito rapidamente, porque um ano passa-se num instante. Já passaram 2 meses. Exatamente. Já só sobram 10. E para mim planear é bastante importante. Só mesmo a reunião no fim de julho foi planear o que é que a gente vamos fazer ao longo de cá, desde agora até houver outra Assembleia Geral. E fiquei muito animada, porque estamos muitos na mesma página, estamos muito a pensar a mesma coisa, que é, não queremos mudar muito, o que queremos é fazer mais engagement, porque há pessoas que conhecem, há muitas pessoas que não conhecem, e ao ter uma direção tão diversa, podemos agora ser
não sou só eu, somos 12 e podemos encorajar outros a ajudar. E para mim é colaboração, porque estes anos todos, os últimos 25 anos, penso que existe tanto de bom que tem acontecido. Existem coisas que a gente aprende também, e agora é a altura de eu própria, como presidente, e também da direção inteira, de ver o que é de bom e de ir para a frente com isso, para não passarmos tempos a debater o que não aconteceu e o que a gente devia de fazer. Foi a começar já estrategicamente e agora formar-se em comitês e de ter uma coisa para todos os meses, todo o calendário. Talvez a coisa de mudar, aliás, a pergunta era mudar, é de ter mais envolvimento, de ter mais participação dos membros, para dar mais valor aos membros e também de dar valor à comunidade, porque ao se reunirem pessoas a pensar no mesmo, a colaborar, alcança-se muito mais do que só eu no azul ou o outro com o verde. E se juntarmos, podemos mais ver o que são os best practices, tanto em termos que vai afetar os profissionais, a comunidade, os alunos, e penso que tenho um bocadinho, eu tenho confiança na minha experiência como teacher, as an educator, de ver muitas opiniões diversas e tentarmos chegar a uma conclusão que seja amigável, que seja uma solução, em vez de um problema. Exatamente. E para mim, it's all about hope. Muita esperança. Então, e quais são objetivos específicos a que se propuseram nessa reunião? Primeiro foi da gente arregaçarmos os braços e mãos à obra, porque não quero esperar até setembro. Queremos já preencher um calendário. Está certo, eu sou uma sonhadora. Só eu sei que, e disse logo a direção inteira, eu gosto imenso de ver o big picture, sou sonhadora, mas não consigo fazer tudo, e agora quero ouvir as opiniões todas, e para mim, como presidente, é ser motivadora das coisas a acontecer, é ser motivadora dos comitês, de haver, em setembro já vai haver um torneio de golfe, que já é costume haver na nossa comunidade. Queremos ter networking em que possa ser, em termos de empresários que já estão mais avançados e já estão há muitos anos a funcionar com empresários novos, porque existem muitos novos empresários portugueses e de língua portuguesa. E que só tinham a ganhar se houvesse uns encontros, umas reuniões, troca de ideias. Exatamente, e também já aprendemos agora os últimos 2 anos, é que apesar de em pessoa ser bom, não nos vai deixar de fazer, e o que todos concordamos é que foi logo um desafio. O desafio é que não somos só 12 pessoas, não é só o presidente, o vice-presidente e tal, nem é só 12 membros. Para mim, a função de uma direção para evoluir, para ganhar força, é de colaborar com outros clubes, é de colaborar com outras pessoas de outras áreas, e nisso o sonho começa-se a concretizar, porque não são só umas poucas pessoas a fazer. E o que ficamos todos contentes é mesmo na direção, já estamos representantes de áreas diferentes, e para mim é de encorajar todas essas ideias de direção, e também de pormos por escrito o que queremos fazer, de promover o que queremos fazer. Eu acredito, you tell them what you're going to do, you show them what you're going to do, you do it, you remind them what you did, you show them again. Isto é uma coisa que se continua, e o que eu tinha visto é que tanta coisa ao longo destes anos todos tinha acontecido com a Federação, mas que mudava tudo muito rápido, e isso acontece com voluntários. Por isso é que eu tenho um bocadinho de receio da palavra mudança, porque mudança não acontece rapidamente.
apesar de Covid ser assim, mas as pessoas não se mudam muito rapidamente. Por isso temos que Maus começar. hábitos demoram. Yeah. Mas se a gente envolver as pessoas que já fizeram bastante e nos ajudam a todos nós, é assim que a gente, aos pouquinhos, vamos fazer uma diferença nos empresários, na comunidade, na juventude. E tem que haver mais juventude envolvida, porque eu lembro, está certo, já foi há muitos anos, mas eu lembro de pensar que uma federação de empresários era só homens. E agora sabemos muito bem que não é. E era só pessoas já com muito mais idade. No entanto, temos 2 diretores que são estudantes eles próprios. E é de dar um impulso de nova energia, de nova... Pode não ser novas ideias, mas é de nova força. Costuma-se dizer sangue novo, sangue fresco. Sim, trazer isso novo mesmo. sangue para dentro da Sim, federação. Exatamente. Não estava programada, mas passou aqui uma coisa na minha cabeça. A federação, com a Magellan, está a par, não é? Vamos ter a Magellan Community Center. Como é que, ou pensa a federação fazer algo durante este ano, algum evento de angariação de fundos para ajudar a Magellan? Eu penso, portanto, ainda não falamos nisso, mas uma das coisas que eu vejo é que existe uma força de vontade de fazer uma coisa maior. E o Magellan é realmente isso. É realmente, porque eu lembro há tanto tempo que a gente falava em coisas diferentes, que era um lar para os seniors, que era um campo de férias, tantas coisas nesses anos todos. Mas de chegar ao ponto que chegamos, em que já existe aquela esperança de ter um edifício próprio, de ter serviços que eu, para mim, claro, tenho estado a falar tanto na juventude, mas para mim, as pessoas de mais idade também são jovens, se forem jovens de espírito. E para mim, a federação é para ajudar todos. O que falámos bastante em julho é que temos que fazer mais em conjunto, mais colaboração, porque assim não vai ser uma coisa tão enorme. O Magellan já tem a força, já está aí para a frente. Não dar um push, um empurrãozinho. Exatamente, é isso dar mesmo. Dar uma mão. Sim. Afinal, é para todos nós, não é? Pois. Voltando a tão atrás, a Federação tem desempenhado um papel relevante através de concursos e bolsas na vida dos estudantes. De que forma pretendem reforçar este papel na Federação? Desde o início, a Federação tinha esse como objetivo e vai continuar sempre, porque para mim, e falamos todos em direção, que existem coisas que são pilares na comunidade, e bolsas de estudo foi uma coisa que já se começou há muitos anos e tem que continuar. E isso, sem dúvida, vimos o impacto também. Uma das coisas que queremos realçar é onde é que essas pessoas que já há uns anos ganharam, onde é que eles estão, e também de ir mais de ter mais visibilidade, o acesso a essas bolsas de estudo nos clubes diferentes e nas associações. É uma coisa tão boa que a Federação tem e que tem ajudado bastante, mas não concordamos que nem toda a gente sabe daquilo, e um dos motivos para a gente pôr no nosso strategies este ano é divulgar mais as bolsas de estudo, quer ser por social media, mas também eu volto agora às raízes também de ir mesmo em pessoa aos clubes, 5 minutos, falar de qualquer coisa. São só 5 minutos, mas esses 5 minutos tem que haver alguém ali que tem filhos, que tem pais, que tem alguém, e é de espalhar, porque estamos a fazer coisas boas, mas tem que ser espalhado pela comunidade e não só numa área específica. Para finalizar, porque estamos a chegar ao fim, gostaria de a convidar a deixar uma mensagem aos nossos leitores da revista Amar. Como pessoa que nasceu em Portugal, ou como os meus filhos
que já nasceram aqui no Canadá ou nasceram pelo mundo inteiro, uma das coisas que a gente passamos muito tempo a ver é quais são as nossas diferenças. E, no entanto, somos todos iguais. Todos nós queremos o bem dos nossos filhos, todos nós queremos que os nossos pais estejam bem cuidados, todos nós queremos ajudar uns aos outros, pelo menos em minha opinião. Uma das coisas que eu gostaria imenso é que, apesar de havermos tantos eventos na nossa comunidade, o que acontece é que as pessoas ficam espalhadas, vão para aqui ou vão para ali, existe tanta distração para todos nós. E se a gente começamos a fazer mais colaborações em coisas que fazem mais impacto, vamos alcançar muito mais, vamos alcançar não só na nossa comunidade, como na sociedade canadiana, como na sociedade para todos nós. E é como começou no princípio, duas cabeças são melhor que uma. E é assim mesmo. Porque se eu estivesse aqui só a falar, de certeza que não ia pensar tudo o que está-me a perguntar. A lot of people might think I'm brand new and they haven't heard of me and they haven't seen me, but I'm not brand new. I did volunteer a lot. I have done a lot with the community. Now I want to come back a little bit wiser, a lot more experience, and work with so many of the people who are working so hard and just to take it to another level. Thank you, my dear. You're welcome.